Oi, amigo. Olá, tudo bem, Flá? Tô ótimo, e você? Tudo certo? Eu Como estamos? tô super animada, com o coração na boca pra gente conversar um pouquinho. Opa, eu também. Sempre um prazer conversar com você. O propósito da gente estar abrindo essa live, né, e compartilhando com as pessoas, com as nossas redes, é, é compartilhar essas conversas que a gente vem tendo, né, Flá, de tantos e tantos anos para cá, e principalmente nos últimos tempos, de tantas mudanças, de futuros, de tendências, e a gente pensou assim, por que não compartilhar isso com as nossas redes, não é? Exatamente. A gente sempre comenta, né? Que nós dois sentamos para tomar um café ou a gente se encontra e conforme a conversa vai desenrolando, a gente sempre se pergunta, né? Nossa, fulano poderia estar aqui, ou mais pessoas podiam estar fazendo parte dessa conversa. Flá, tá aí? Caiu, tranquilo. Para mim aqui também deu uma oscilada. Já vou te chamar novamente. Vamos ver se foi. Tô aqui? Entrou, oscilou e caiu e voltou. Pois é, eu te mandei uma mensagem, falei, acho que caiu. Vi. Agora voltou. Tá dando Tá, pra ouvir? Tá tudo normal? tá tranquilo, dá pra ouvir sim. Então tá bom. E a gente tava falando então que a gente se reúne, né? E sempre que a gente tá junto, a gente se pergunta quem é que poderia estar com a gente, né? Quem poderia fazer parte dessa conversa, enfim. Mas como é uma live que vai ficar gravada, então acho que a gente nem precisa esperar muito, né? A Aham, gente, exatamente. a gente deixa gravado para quem chegar depois poder acompanhar. E eu queria que você começasse, por favor, contando para quem for assistir esse conteúdo a origem, né? Como é que nasceu esse movimento que a gente está fazendo agora. Com certeza. Então vamos lá. A Flá e eu, a gente costuma tomar cafés, né? A Flá tá morando em Curitiba, eu tô em Maringá. E todo mês a gente acaba se encontrando e tomamos os nossos cafés e pensamos, nossa, né, amiga, a gente tem alguns temas em comum, tem muita sinergia. E daí, da onde que surgiu esse projeto que a gente está apresentando aqui para vocês agora, né? O Futurice. Surgiu dessa vontade nossa, de duas pessoas aqui, de trazer esse tema para mais pessoas, de poder conectar isso para que mais pessoas pudessem participar. Então a gente imagina amigos, imagina parceiros, imagina clientes, e daí a gente pensou assim: por que não a gente criar um movimento, uma trilha de conhecimento, dar um nome para isso, criarmos uma marca e começarmos aí um projeto na híbrido, né? Tanto com Sim. os nossos clientes ali no presencial, quanto nas redes também. E foi assim que surgiu o Futurice, que vocês estão presenciando aqui essa primeira live do Futurice. Então, a ideia do nome surgiu numa conversa, num café. Eu e a Flá estava conversando. E primeiro a gente tinha pensado em retomar aquele projeto nosso do Conexão Uhum. Smart, né, Flá? Um projeto que a gente fez já faz o quê? Uns 4 anos? Faz uns 4 anos. Foi no Quatro, início da 5 anos. pandemia, durante a Foi, pandemia. foi. A gente pensou em retomar esse projeto com esse nome, e daí pensamos, olha, é aquela pegada, mas não é necessariamente esse o novo nome. Acho que a gente pode ter um novo momento. Então, por que não um novo nome? E daí, trocando ideia com a Flávia, aquela coisa de juntar um futuro com uma transformação, com uma entrega. E daí a Flávia sugeriu essa questão de um verbo, né? Futurice, da Uhum, gente se uhum. futurizar. Como um convite, né? Um convite, isso, um convite, uma provocação. Sobre a marca, né? A ideia do símbolo, que são essas duas mãos que estão se desenhando assim, né? É uma litografia, né? Uma figura do Escher, lá de 1948, desenhando mãos. E a gente estava tendo uma conversa, né, Flá, sobre como a inteligência artificial, como as máquinas, como o avanço da tecnologia está transformando a nossa rotina, está Uhum, transformando os nossos negócios, as nossas marcas. E daí exatamente. essa pintura ela é muito bacana porque ela é uma provocação. Ela mostra que ao mesmo tempo que a gente cria uma ferramenta,
essa Uhum. ferramenta também age em nós. Então a gente está desenhando uma inteligência artificial que também está ajudando a gente a produzir coisas melhores, né? E foi muito interessante, porque quando você me mostrou essa imagem pela primeira vez, a gente nem imaginava que ela faria parte do Futurice, né? O que Exato. ela representaria, esse movimento que a gente está fazendo agora. Mas foi muito interessante quando você deu exatamente essa descrição para mim, que era uma mão, né, uma ferramenta fortalecendo outra ferramenta. Isso. E parece que na hora que eu ouvi você dizer isso para mim, na primeira vez eu falei, nossa, mas aqui hoje não são apenas mãos humanas trabalhando, né? É. E aí a ideia, bom, o desenho em si foi com inteligência artificial, né? Então já dando um spoiler aqui para vocês, a gente criou prompts, né, Flá? Fomos pensando Isso. assim, como transformar isso em desenho, usamos ChatGPT, usamos o Gemini do Google e foi criando símbolos e mais símbolos e tem a hora que ele desenhava torto para um lado, as duas mãos para o mesmo Foi. lado. Então foi assim, um trabalho híbrido, É. uso de tecnologia e eu voltei lá para o meu Photoshop, para o meu Illustrator, para o Canva, para conseguir deixar do jeito que a gente queria. Vou, Juntamos as. vou Pode até falar. fazer um parênteses, né? Porque é bem legal você narrar isso, porque a gente experimentou justamente esse movimento, né? De dar coordenadas para uma ferramenta extremamente inteligente que tem transformado tanta coisa no nosso dia a dia, mas Uhum. que para chegar naquele resultado que nós imaginamos, aquele resultado que estava na minha, na sua cabeça, dependeu de um processo, né? Dependeu de alguns dias, na verdade, né? Semanas para a gente conseguir chegar em algo que a gente se sentisse confortável de mostrar e de dizer que aquilo nos representa como imagem, né? Sim, sim. Então foi um processo que a gente não entregou totalmente na inteligência artificial, teve o nosso lado criativo, a nossa Exato, sensibilidade, a nossa curadoria, né? exatamente. E para concluir essa parte da marca, sim, a gente acabou usando as nossas cores, né? Então, o azul marinho, que representa o Conexão Cliente, que está na sua Isso, identidade há tantos anos, e o laranjado, que eu trouxe para o Smart Branding, trouxe para o Imera, e agora está aqui no William Brand Strategist, né? isso mesmo. Então, ali a gente tem a fonte, o símbolo, o nome, e essa, por enquanto, é a história dessa nossa marca que está nascendo agora. E essa é só uma introdução, hoje é o primeiro conteúdo que a gente vai dividir, né? Uma primeira conversa. E quando eu e o William a gente começou a falar sobre o futuro e se começou a conversar sobre ter um projeto juntos novamente, né? Nós sentimos que era o momento de voltar a somar os nossos conhecimentos publicamente, né? Sim. A gente começou uma estrutura de conteúdos, né? Nós desenvolvemos, na verdade, uma estrutura de conteúdos que a gente vai vir aqui semanalmente durante 7 semanas, segunda-feira às 8. Nós vamos estar sempre aqui nesse período, cada segunda-feira com um tema, né? E cada live, cada encontro, um de nós vai ser responsável pelo conteúdo, né? Exato. E nós entendemos que para esse primeiro momento, além do Will poder contar para nós como foi construir a marca, porque essa é a especialidade dele, né? Tanto a parte do naming quanto a parte do branding, da parte gráfica. Nós entendemos que hoje também era importante a gente trazer os 7, né? Os 7 comportamentos ou as 7 tendências que nós dois reconhecemos que tem orientado, né, Will, a Uhum. forma como as empresas, os profissionais se comportam hoje, e como os clientes se comportam, né? Uma coisa retroalimentando a outra, né? Porque aquilo que a gente vê, a forma como o cliente se comporta, aquilo que ele busca, influencia diretamente a forma como a empresa vai se comportar e se posicionar, né? Sim, bastante. E é o momento de voltar a falar sobre isso, de voltar a falar sobre tendências, sobre o comportamento do consumidor. E realmente, a Fly e eu, a gente pensou assim, para vocês, uma trilha de conhecimento. Então, são 7 encontros, cada encontro a gente vai estar trazendo comportamento do consumidor, futurismo, tendências, relacionamento, negócios, para que a gente possa tá sintonizado com o espírito do tempo, né? Com o que está acontecendo Exatamente. agora, para onde que a gente pode estar indo daqui para frente. Exatamente. E Então eu fico vamos mergulhar Vamos, agora, né? vamos mergulhar nisso. Eu estava aqui te ouvindo e lembrando que quando a gente fez esse trabalho juntos, que você mencionou lá, o Conexão Smart, né, há 4, 5 anos atrás, a gente passava por um momento como sociedade, né, um momento global, que foi a pandemia,
onde tudo era muito novo para todos nós, né? Então, foi talvez algo novo em todos os sentidos, né? E mexeu muito com as expectativas e as emoções de todos nós. E eu acredito que hoje, de uma forma diferente, 4, 5 anos depois, a gente está em uma outra fase onde tem muita transformação, movimentando essas mesmas áreas na nossa vida, né? A parte Uhum. emocional, a parte intelectual, cognitiva, é muita tecnologia ao mesmo tempo, né? E sem sombra de dúvidas, tem o fator humano aí que nós não podemos negligenciar, assim como a gente não podia negligenciar na pandemia. Hoje, 4, 5 anos depois, a gente também não pode negligenciar esse fator humano diante de tanta inovação, né? Uhum. Para que a gente consiga realmente manter o nosso olhar centrado naquele que é o objetivo final dos nossos trabalhos, das nossas empresas, que é o ser humano, né? Hum. Sim. Até hoje, antes da gente entrar aqui na live, estava vendo uma notícia ali de que o vice-presidente da Apple estava comentando que o futuro da publicidade não está na inteligência artificial e que é chocante ver como as agências, né, têm recorrido à inteligência artificial para terceirizar roteiro, para terceirizar produção, pós-produção e tantas coisas. E Exatamente. ele, da Apple, né, falando que quem vai salvar a publicidade é a criatividade humana. A Perfeito. inteligência vai continuar sendo a ferramenta lá que está, né, Retroalimentando, né? retroalimentando. E você falar sobre criatividade, eu acho que já fica um spoiler, assim, para live da semana que vem, né? Para o nosso encontro da semana que vem, onde o Will vai falar sobre esse futurismo aplicado, né, ao nosso dia a dia. E a criatividade tem tudo a ver com isso, porque toda essa parte da imaginação, ela ainda permanece conosco, né? Então, parte de Sim. nós, como seres humanos, imaginar um cenário, imaginar um produto, imaginar um serviço, e aí, então, colocar toda a tecnologia, toda a inovação a nosso serviço para que isso exista, né? E então vamos lá, para que a gente possa falar sobre isso, né? Entender como isso vai acontecer do ponto de vista do consumidor, né? Então, como que nós, como pessoas que trabalham com produtos, serviços, tem, né, diferentes marcas, precisamos nos preparar para nos posicionar no mercado nos próximos anos. Eu selecionei então sete tendências, vamos dizer assim, que tem direcionado e que tem sido, acho que a nossa linha guia, né, Will, para todos os Uhum. trabalhos que a gente desenvolve. E quando a gente conversava mais cedo sobre o conteúdo que a gente ia trazer aqui hoje, a primeira tendência, a primeira busca do consumidor hoje com relação às marcas, às empresas, vem muito de encontro ao que o Will comentou aqui no começo, contando sobre o desenvolvimento do Futurice, né? E essa transparência, essa honestidade da nossa parte em contar para vocês, né? O Futurice ele nasce, especialmente como marca, de uma releitura de algo que já existe, né? Que é aquela litografia, é isso o nome? Isso mesmo. Uma litografia lá de 1948. Então é importante que nós, como empresa, nós, como profissionais, a gente tenha em mente que a honestidade e a transparência surgem do nosso ponto de vista, né? Tanto para mim quanto para o Will, como o primeiro pilar de transformação de tudo aquilo que a gente está vivendo. E eu trouxe para mencionar uma marca sueca, é uma marca de leite vegetal, chama Oatly, e eles colocaram o produto deles no mercado com a seguinte frase, né? Esse leite não é perfeito, mas é um começo. E isso me chamou muito a atenção, porque assim como nós hoje estamos abrindo aqui a primeira live do Futurice, né? Desse movimento, ela não é perfeita, mas ela é um começo. E eu Uhum. acho que essa honestidade, essa transparência é o que muitas vezes abre a porta para a gente começar um projeto, para a gente colocar um produto no mercado, oferecer algo novo para o nosso cliente, mas que quando não passa pela oportunidade dessa transparência e honestidade, muitas vezes nos deixa com receio, com medo, né, de fazer qualquer coisa e não ser aceito, né, e não ser reconhecido pelo esforço que o profissional ou a marca esteja fazendo. E então,
Essa tendência de honestidade radical, que vem como exemplo nessa frase da Oatly, ela vem para nós, né, com a seguinte pergunta: o que é que nós preferimos? São empresas, profissionais, marcas perfeitas ou transparentes, né? Porque acho que no fim do dia o que importa é a gente saber que está se relacionando com pessoas em quem a gente pode confiar. E Uhum, só a transparência faz isso, né? uhum. Então, no começo ali da tua fala, quando a gente foi conversando sobre o conteúdo de hoje, eu fiquei muito feliz de perceber que nós íamos abrir esse primeiro encontro, dividindo exatamente o processo de como foi chegar na marca do Futurice. Sim, transparência até até nas coisas mais simples, né? Quando a gente está criando uma empresa, a gente sabe que não é fácil abrir um CNPJ. E Uhum. às vezes vem aquela pressão assim de querer fazer tudo perfeito, de falar na primeira pessoa do plural, então falar o Aham, nosso produto, nós estamos servindo, nós. E no final uma empresa de uma pessoa só, sou eu aqui autônomo, sim. consultor e pouco, enfim. E realmente essa honestidade radical é uma tendência que tem transformado as marcas, né? E o consumidor está cada vez mais exigente também. Então, E é interessante como ele tem buscado isso, né? A gente começa a reparar e acho que depois de compartilhar isso aqui em vídeo hoje, talvez desperte outras pessoas a repararem exatamente isso, né? Essa busca do consumidor por uma honestidade radical. A gente vai começar a perceber, né? Os nossos olhos, ouvidos vão ficar mais atentos e a gente vai ver que as marcas que estão crescendo, elas têm praticado isso na sua comunicação, no seu posicionamento, na sua forma de se relacionar. uhum, E isso tem tudo a ver com a segunda e a terceira tendência, né, de comportamento consumidor que, que o momento atual tem exposto para nós, que são os produtos multifuncionais e o consumo em um único lugar, né? uhum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje nós estamos enxergando e entendendo o tempo, mais do que nunca, como a nossa moeda de maior valor, como aquilo que realmente não se economiza, não Não se não acumula. se acumula, né, como você sempre diz. Então, por isso, cada vez mais a gente quer consumir aquilo que a gente procura, né, encontrar produtos e serviços que a gente precisa em um único lugar, através de uma única marca. Enfim, a famosa solução completa que a gente já escutou nos últimos anos, né? Mas a gente também quer que esses produtos e esses serviços sejam quase que como um 3 em um. A gente vê muito isso no mercado de cosméticos, né? Onde a gente tem produtos que são protetores solares, mas ao mesmo tempo eles já têm uma base de primer, eles já trazem algum nível de coloração para a pele, ou então a gente vê os próprios relógios, né? Que tem ali a sua função de mostrar as horas, mas eles também têm toda uma função de, ao longo do dia, te fornecer um relatório sobre toda a sua rotina e saúde. Enfim, Uhum. então a gente pode buscar em diferentes frentes de consumo produtos e serviços que têm vindo com essa proposta de 3 em um, especialmente com a ideia de poupar tempo, né? E de otimizar também os próprios recursos, a própria tecnologia e as próprias relações, porque é muito mais fácil você se relacionar com uma única marca do que com várias marcas que, em tese, estão atendendo ali a mesma função, né? Estão vinculadas ali ao mesmo mercado. Faz sentido isso? Me fala como que você está ouvindo aí, que daí a gente tem Nossa, uma ideia de como as pessoas vão ouvir isso aqui também. com certeza. Isso faz muito sentido. É, tempo é a moeda que não tem como guardar, não tem como emprestar tempo, não tem como voltar atrás e desfazer. Então, realmente, pensar marcas, pensar produtos e serviços que otimizem tempo, relacionamento, até a confiança, né? Então, Sim, tem alguns cases bacanas que eu vi que você pesquisou, Flá, falando de alguns aplicativos, super aplicativos chineses, né? super. Aham. Eu acho que eu mencionei um deles aqui. Olha lá, honestidade.
Honestidade radical, hein? Porque a gente está aqui com todo um script de Um coisas que a gente não pode roteiro. esquecer, né? Eu lembro muito desse WeChat que você comentou, né? Foi esse mesmo, Um exatamente. super aplicativo chinês. Quando eu estive lá na Ásia, em 2018, alguns lugares eles. Eu vi as pessoas, é os chineses que usam mais isso, né? Nos outros países não tem tanto. Mas Aham. assim, ao invés da gente abrir o seu Android ou o seu iPhone para olhar os aplicativos que tem, o pessoal abre o WeChat para Olha só. tudo. Então o povo tem Android, tem iPhone e só usa o WeChat, porque é aquilo que você comentou na sua pesquisa. Pede Uber, pede iFood, pede iFood não, né? Pede comida, pede Aham. transporte, paga, o- faz a compra, manda devolver, Tudo em pega o um cachorro único. e manda tudo em um único lugar, manda pro pet shop. Exatamente. A Dani tá aqui, acabei de ver uma mensagem dela. Sim, oi Dani. Oi, Dani. Beijo. Um beijo. Eu acho muito legal quando a gente começa a pensar sobre isso e a gente fala sobre o consumo em um único lugar e atrela isso a um aplicativo. Mas diz respeito também à forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, muitas vezes fazendo eles passarem por N etapas de contato, N etapas de aprovação, sendo que isso poderia ser feito em uma única ocasião, né? Então, é uma conversa para um outro momento, mas acho que o que fica aqui é nós entendermos, né, que hoje o consumidor, hoje a sociedade como um todo, ela tem compreendido melhor o valor do tempo. Isso tem sido percebido realmente como uma moeda interessante. E de fato, né, quanto mais nós, como empresas e marcas, compreendermos isso, mais nós vamos querer otimizar as nossas soluções para evitar um acúmulo de etapas ou uma jornada muito extensa para quem às vezes já está pronto para comprar e não compra porque a gente dificultou, né? O próprio fornecedor, né? A própria empresa, a própria marca dificultou esse caminho ou estendeu demais esse caminho. Uhum. E aí é por isso que a gente vem para as próximas, né, tendências que eu selecionei para gente conversar. Então, dessas sete tendências, a gente já mencionou a honestidade radical, os produtos multifuncionais, né, essa ideia do 3 em um, de a gente ter produtos e serviços que conseguem atender mais de uma demanda para o cliente. E a gente tem o consumo em um único lugar, né? Então a gente realmente reduzir essa jornada, cada vez mais ter à disposição soluções completas para esse cliente. E agora a gente vai olhar para um lado um pouco mais de experiência, talvez, onde a gente vai falar de comunidade híbrida, né? O que, que é isso? A gente já vem falando sobre comunidade, já vem falando sobre pertencimento, nós já sabemos que as marcas e as empresas precisam proporcionar isso para os seus clientes, isso é a identificação, né? Mas hoje a gente precisa trazer isso em dois canais, cada vez mais próximos uns dos outros, que vai ser o presencial e o digital. Que é algo também que norteou um pouco do que a gente está fazendo, né, Will? Porque Uhum. a gente tem essas conversas no presencial, como você falou, tomando um café, a gente tem essas conversas com os nossos clientes, mas a gente não traz isso aqui para o digital. Então, acho que o nosso movimento em termos de comunidade híbrida é um pouco disso. E vai além, né? Tanto para quem trabalha com produto, quanto para quem presta um serviço. É a gente sair da esfera dessa contratação, né? Nua e crua, né? E a gente realmente começar a pensar em momentos onde eu posso desfrutar da presença de clientes, de parceiros, enfim, de pessoas que compartilham dos mesmos valores comigo. E aí a gente tem, né, nos últimos meses aí um destaque, por exemplo, para o Clube do Livro que a Miu Miu lançou, né, sem muita divulgação, mas realmente um momento quase que offline para as pessoas compartilharem ali os seus gostos literários. A gente tem clubes de assinatura de espaços como, por exemplo, o Sorro House em São Paulo, né? Então, um lugar muito bonito, uma arquitetura muito bonita, com pouca divulgação também, porque a ideia é que desfrute daquele espaço e daquela experiência quem paga uma assinatura para estar lá. E aí a gente pode, né, pesquisar várias outras marcas que têm trazido para o mercado esse tipo de proposta, né? De para além do produto ou serviço, proporcionar esse encontro de pessoas que compartilham dos mesmos valores
para ter ali um momento offline, né? Um momento desconectado das plataformas digitais. Isso já vai nos levar para entender as outras tendências, né, que a gente tem para conversar hoje. Mas antes de seguir, eu queria dividir aqui algumas perguntas, né, para a gente deixar aqui registrado no vídeo, até como algo que as pessoas que assistirem possam se perguntar. Acho que a primeira coisa é como é que o seu produto ou serviço pode entregar mais de uma solução. Porque Uhum. talvez hoje as pessoas olhem para sua marca, para o seu portfólio, e elas vejam apenas uma solução, às vezes vejam apenas um tema, um produto. Mas como é que a gente pode ter outras coisas, né? Quais são as outras soluções que às vezes nós entregamos de forma indireta, né? Até por consequência do nosso trabalho, onde mais o cliente ganha, né? Contratando ou escolhendo aquele produto ou serviço. E a outra pergunta é como que os nossos negócios, né, podem realmente se posicionar de forma mais honesta e transparente. Então, essas duas perguntas são as duas perguntas que eu gostaria de deixar aqui nessa metade do conteúdo para quem estiver assistindo agora ou for assistir depois, se fazer a respeito do seu negócio. E aí, por fim, né, antes da gente falar dessas últimas tendências, como que o seu negócio pode propor essas comunidades híbridas? Como que o seu negócio pode sair do presencial para o digital e do digital para o presencial, né? Tanto do ponto de vista de quem tem produto ou de quem tem serviço. O que está passando aí pela sua cabeça? Me fala. Dessa última pergunta que você fez sobre, olha, você participa de uma comunidade, como que a sua empresa pode oferecer uma experiência híbrida? Me ocorre que não é algo de outro mundo, assim. Nós somos uma espécie social, é péssimo para a saúde mental o isolamento. Uhum. Inclusive, vou fazer um spoiler aqui. Tô lendo um livro que foi presente de uma amiga queridíssima, a Cláudia, Aham. mixelista. Ah, Ela me sim! presenteou com esse livro, A Coragem de Não Agradar. Tem um, é um papo sobre um filósofo e um jovem. Tem um momento aqui no livro que ele fala sobre o perigo da pessoa se isolar, porque nós somos seres sociais. E enquanto marcas, enquanto empresas, não é muito difícil a gente proporcionar momentos de socialização entre as Não. pessoas. Não precisa ser só um happy hour, mas aquele aniversário de empresa, aquele churrasco, é, essa questão do pertencimento, de ter uma periodicidade para que as pessoas querem isso, né? As pessoas Sem dúvida. querem ter é, compromissos offline para colocar na agenda. Contato, né? Contato. E você tocou num ponto bem interessante, porque você deu exemplos, na verdade, cada um de nós, né, como seres individuais, né, independente da marca ou da empresa que a gente representa, a gente tem os nossos valores e o nosso formato preferido de se relacionar com as pessoas. E é muito disso que eu acredito que a gente tem que pôr para fora, né? Então, não é sobre fazer a mesma coisa que o mercado está fazendo, no mesmo formato, no mesmo horário, convidando as mesmas pessoas. Mas é vir realmente nascer dentro de nós essa estratégia de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com os nossos valores. Porque se eu sei exatamente como eu gosto de socializar, se eu sei a forma como eu me sinto realmente numa troca de valor com alguém, é isso que eu tenho que fazer com os meus clientes também, né? Eu sempre digo que toda relação comercial, ela nasce do ponto de vista de você ter um cliente, mas ela deve almejar que esse cliente possa vir a ser um amigo, né? Uhum. Nem todos serão, mas muitos podem ser, né? E quanto mais a gente olha dessa forma, mais fácil é a gente realmente se colocar ali no lugar de quem propõe coisas que fogem totalmente do script do que o mercado está fazendo e que, por Uhum. consequência, são chamadas de inovadoras, né? Uhum. Sim, a Dani até comentou isso, socializar até mesmo com os clientes. Sim, Exatamente, esse, exatamente. esse é o convite, né, Flá? Eu acho que a palavra até que a Dani usou é muito legal, porque não é simplesmente fazer uma ação de marketing, um evento
pensando em visibilidade. É eu realmente e verdadeiramente querer estar com pessoas que dividem o mesmo pensamento, acreditam no que eu acredito, que sabem ter uma conversa onde a gente discorda, mas não briga, né? Uhum. Um debate Então, saudável. um debate saudável. Então, eu acredito que é muito isso que o consumidor está buscando e que nós, como empresas, como profissionais, precisamos aprender a entregar, né? Que a gente vem de um momento onde a gente fala bastante sobre produto, fala bastante sobre serviço, fala sobre experiência, mas eu sinto que agora a gente precisa falar disso tudo, mas com um viés realmente de interesse honesto, transparente e verdadeiro um pelo outro. Uhum. Uhum. É isso. Sim. E por conta disso, a gente vai, né, fechando aqui com outras três tendências, que são os redutores digitais. Então, a gente falou mais cedo, né, sobre os produtos multifuncionais e o consumo no mesmo lugar. Isso vem de encontro a estratégias de redutores digitais ou protetores do tempo, como a gente pode ouvir por aí. Uhum. E o que isso significa? Isso significa realmente a gente ter estratégias onde nós experimentamos muito mais o offline do que o online. Então, a gente tem vários lugares que têm oferecido benefícios para quem, por exemplo, entra num determinado lugar, uma cafeteria, um restaurante, e fica 1 hora, 2 horas sem o celular. Essa pessoa ela ganha um desconto ou ela é bonificada com alguma coisa. Porque o que é isso, né? Quando a gente pensa em redutor digital, né, e protetor do tempo, é uma forma de a gente realmente estar presente naquele momento. E nós sabemos, né, por experiência, por histórico, que quanto mais tecnologia nós temos, menos presente nós estamos naquele momento, né? Uhum. Então, esse também é um posicionamento que as empresas precisam estar de olho para que elas possam contribuir para ser esse redutor digital, esse protetor do tempo do cliente, né? Então, na contramão da ideia de que tudo será substituído por tecnologia, a gente tem essa necessidade, por uma questão até de saúde mental, como você mesmo falou, Uhum. de ter estratégias que reduzam o nosso tempo em dependência da tecnologia, né? Não tem como eu não lembrar, quero até contar aqui, não sei se você vai lembrar. Num dos dias que a gente sentou para tomar um café e falar do Futurice, a gente sentou, conversou, acho que foi logo nas primeiras entradas ali, os primeiros comandos para IA trabalhar por nós, né? E você lançou ali os comandos e falou assim: olha, agora então vou deixar o computador aqui do lado, deixa ela trabalhando por mim, né? E Uhum. nós falamos quase que como se tivesse alguém ali trabalhando realmente, e vamos conversar, né? Então eu percebo que essa é a proposta, é a gente estar em ambientes onde o trabalho acontece nas mãos dessa tecnologia, né? Através das mãos dessa tecnologia e que reduz então o nosso tempo digital, né? Fez a gente colocar o computador de lado, olhar um para o outro e conversar, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a incorporar na nossa tomada de decisão na hora que a gente constrói essa estratégia de posicionamento, relacionamento e experiência, né? E pode falar, desculpa. Flá, me chama muita atenção que nos nossos cafés, e com a Dani isso acontece também, a gente Aham, esquece que o celular tá ali, a gente esquece que tem três telas querendo roubar a nossa atenção quando a gente se exatamente. reúne, seja para falar da vida, para falar de negócios, de projetos, Exatamente. e isso não tem preço. E assim, Não. me chama muita atenção. É uma tendência que está tendo que exigir das empresas uma engenharia social Uhum. junto com uma análise de comportamento do consumidor para premiar a pessoa que não se entregar à dopamina da tela. Exatamente. Exatamente. E você trouxe um termo que eu gosto e eu tenho ouvido em alguns momentos, que é essa questão da engenharia social, né? Porque por trás de toda a tecnologia, a gente entende que existe essa engenharia
tecnológica, né? Uhum. Mas agora, como ser humano, a gente também precisa de uma engenharia social, porque a gente também Social. precisa construir, né, caminhos para que isso possa retroalimentar toda a tecnologia que a gente tem em mãos. No fim do dia, a tecnologia por si só, sem a nossa interferência, ela não vai fazer nada, né? É. E ainda que faça, não necessariamente vai fazer para ter o resultado ou para trazer o resultado que a gente imaginou, né? Que foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, eu preciso imaginar para poder dar os comandos. E essa criatividade, essa capacidade, ela permanece com a gente, né? Alguém falou aqui, ó, Uhum. economia da atenção. É, o Binho falou, economia da atenção. Sim. Exatamente, economia da atenção. E assim, essa é Então, uma tendência e ao mesmo tempo ergue uma contra-tendência forte, um movimento contrário de mesma intensidade, que é, não, vamos desligar disso aí. exatamente. Que vem de encontro com as duas últimas tendências, né? A questão da própria saúde, que a gente já mencionou, que é o bem-estar, e a própria vida offline, né? Uhum. Como duas tendências de comportamento do consumidor que a empresa precisa estar de olho. Do ponto de vista de saúde, eu acho que é isso que a gente comentou, né? Essa questão da própria saúde mental, mas que se reflete na forma como as pessoas têm visto o cuidado com o próprio corpo. Então, se a gente veio de um momento onde o cuidado com o corpo, do ponto de vista físico, da beleza física, era importante, né? E talvez tenha sido ali o propulsor para a gente olhar para a saúde de um modo geral, hoje a gente consegue olhar para esse corpo também de um lado funcional, né? Uhum. Então, eu quero cuidar da saúde por uma questão estética também, mas antes disso, de encontro, né, casando esse olhar que a gente trouxe desse offline, é porque eu também quero bem-estar. Então, eu cuido do corpo, eu cuido da saúde porque eu quero funcionalidade. E eu Uhum. acho que essa é a palavra que vem para fechar, né, a soma de todas essas tendências de comportamento. Porque eu quero estar conectada em tempo real com o que acontece. E essa capacidade de estar conectada em tempo real com o que acontece vem justamente de eu estar escolhendo marcas, empresas, produtos, serviços que somam todos esses comportamentos, né? Então eu estou escolhendo todos eles com base em uma honestidade e transparência radical. Por conta disso, eu estou acessando marcas e empresas que conseguem me proporcionar soluções 3 em um, né? Então, isso otimiza o meu tempo, o meu processo de compra, meu processo de contratação. E, ao mesmo tempo, com essa otimização, eu vou encontrando pessoas, e aí eu vou dizer pessoas mesmo, não só marcas, empresas, mas pessoas que se conectam com essa intenção de reduzir o tempo digital, né? E de aumentar essa presença na realidade, né? No ao vivo, no olho, na experiência. E aí isso vai naturalmente abrindo portas para essas comunidades híbridas que a gente falou, online Uhum. e presencial, e vai aumentando, né, na contramão de tudo que a gente vê, aumentando essa oportunidade de viver offline, né, que é uma crescente. A gente tem eu até anotei aqui, nós temos N iniciativas, tanto no Brasil como fora do Brasil. A gente tem o Digital Detox, a gente tem o Off Hours, a gente tem o Slow Content Club e a gente tem vários hotéis trazendo, por exemplo, retiros, né? Isso está bem alta, toda hora tem alguma notícia sobre isso, que tem a proposta de desconexão, né? Então, até quando eu comecei a ler isso, eu fiquei pensando, né? A metodologia que eu trabalho se chama conexão cliente. Mas hoje eu tenho que trazer para minha narrativa esse entendimento de que há uma desconexão necessária para Aham. que haja uma verdadeira conexão com os nossos clientes, né? Com as pessoas. Porque enfim, esse equilíbrio entre tecnologia, inovação, inteligência artificial, ele só vai se dar se a gente tiver muito mais tempo fora desse contexto para continuar estimulando e cuidando,
né, da nossa criatividade, da nossa saúde física, mental, emocional, e realmente entendendo quem nós atendemos através do nosso trabalho. A gente só vai conseguir isso conhecendo o outro, né? Porque Uhum. no fim do dia ainda serão pessoas dependendo de pessoas, né? Sim. Até aproveitando, Flávio, você falou essa penúltima tendência do corpo funcional Uhum. versus um corpo estético, e essas duas palavras, né? Uma tendência do wellness Uhum. versus o fitness, né? Então, eu vi que o Isso. Murilo entrou aqui, o Dr. Murilo, Aham. endócrino, o Flávio acompanhou a gente também, nutricionista. O Flávio e o Murilo tiveram forte influência na minha saúde, no meu estilo de vida, justamente por causa disso. Até um certo momento da minha vida, eu fazia academia Aham. por um ideal fitness. Então, era um ideal de medidas de Uhum. braço, de bíceps, Uhum. de peito, e na balança. E isso para quê? Será que era para o William, a Uhum. estética minha, né, a Aham. autoimagem, ou era para os outros, né? Uhum. Então isso acaba Uhum. adoecendo. E olha só, eu precisei de um endócrino e de um Uhum. nutricionista para me falar: saia do esporte que não te agrada mais, que não te faz mais sentido. Perfeito. Foi quando eu voltei pro CrossFit, e aqui tá o meu momento de E me falar de arrastou. CrossFit, que é funcional. Então, que é mais assim, olha, Exatamente. o foco tá na constância e no calendário, quantas vezes eu vou treinar isso na semana, no mês, no ano, do Sim, que na balança do que eu tô pesando hoje ou de quanto tá medindo meu bíceps, entende? A questão, eu exatamente. consigo levantar essa mala aqui e Sim. colocar aqui no avião? Eu consigo fazer isso com uma criança sem machucar Uhum. minha lombar? Esquece. Exatamente. Essas duas palavras, né? O fitness e o wellness, essa migração, né? E como eu falei, talvez tenha sido o pontapé inicial para nós, como sociedade, olharmos para a saúde, né? Algo que talvez em outras gerações isso não foi tão presente, né? De alguma forma, isso não foi tão relevante quanto eram outros assuntos, né? Mas hoje a Uhum. gente começa a perceber que mais do que o fitness é esse olhar mesmo do wellness, né? Do bem-estar. Ó, o Murilo. Ao Murilo. Nossa, eu devo muito ao Murilo. Eu aprendi muito, muito Ai. com o Murilo. E eu acho que é isso, né? Você mencionando, né, a Dani, o Flávio, o Murilo que tá aqui, Binho, acho que é um conhecido teu, é isso? Não Então, conheço. não conheço. Eu É vi que que a pelo Mari nome, né? entrou, o Matheus tá aqui também. Olha que legal. Eles estão aqui. Mas eu acho que é isso, né? É essa comunidade, esse grupo de pessoas que a gente vai percebendo que compartilham dos mesmos valores, que olham para a vida, olham para o trabalho, com nuances muito semelhantes, né? E eu acredito muito que isso é o que fortalece, é o que deve fazer sentido para o posicionamento das marcas e das empresas. Eu tenho uma frase que você com certeza já ouviu eu falar, que quem quer vender para todos não vende para ninguém, né? Uhum. Porque, ó, Binho é esposo da Os da Dani. Dani. Aí, que legal. É o Weber, então, aí, pronto. Temos um nome. Quem quer vender para todos não vende para ninguém. E eu acredito que isso faz muito sentido, porque o que a gente precisa é realmente fazer negócios com quem acredita no que a gente acredita, com quem valoriza o que a gente valoriza, porque fora isso, não é um processo saudável para ninguém, né? Num primeiro momento, a gente pode olhar e falar da questão financeira como sendo um ponto de partida que justifica fazer negócios, né? Uhum. E eu sempre digo, isso é um motivo honesto, é um motivo coerente, mas não é necessariamente um motivo sustentável, né? Uhum. Porque aí vai vir contra todas essas tendências que a gente conversou hoje, né? Vai esbarrar em todo esse comportamento que o consumidor está pedindo da nossa parte, né? Como empresa, como marca. Porque eu não vou conseguir ser transparente, eu não vou conseguir ser honesta, começar comigo mesma, quem dirá com os outros, né? Uhum. Eu não vou conseguir propor, né, esses momentos de relacionamento, de experiência, porque isso não vai ser prazeroso, né? E a gente só consegue promover isso quando isso é prazeroso para nós, né? E para quem vai estar junto com a gente. E
Então, no frigir dos ovos, assim, no fim do dia, eu acredito que toda a nossa conversa, né, esse movimento que a gente está fazendo de pensar o futuro num viés humano, num viés que começa em nós e reflete nos outros, é o que faz sentido para que faça sentido a gente continuar fazendo alguma coisa. Uhum. Do contrário, a gente realmente vai olhar para o lado e se sentir muito perdido, às vezes até desesperado, com o tanto de tecnologia que pode fazer o que a gente faz, né? E eu acredito que eu e você nós compartilhamos da ideia de que bom que isso tudo vai fazer o que a gente faz, né? Porque aí a gente vai ter muito mais tempo para estar, né, com as Uhum. pessoas que a gente escolhe dividir a vida, dividir um pensamento, dividir algo que a gente acredita, sem ter que deixar de fazer isso porque eu preciso estar operacionalizando alguma coisa, né? Então volta naquele momento que a gente pôde desfrutar de ter ali o computador do lado, Uhum. desenvolvendo algumas coisas para nós, enquanto a gente podia tomar um café e conversar, né? Sim, sim, exatamente. E é Uau, isso. foi Acho que maravilhoso. passamos por todas as tendências de comportamento que a gente queria trazer aqui hoje, né? Como a gente falou no começo, né? A nossa intenção é abrir esse diálogo através Uhum. desse vídeo, né? Então, assim, vai ficar gravado. E semana que vem tem mais, né? A gente volta aqui para gravar mais um conteúdo sobre isso. E como diz a Oatly, né? Que foi a marca ali que a gente falou no começo. Não é perfeito, mas é um começo, né? Então, essa é só a primeiro encontro que a gente está fazendo. E deixo aqui o meu desejo para que qualquer pessoa que assista, que entre em contato aqui com nós dois, que possa, enfim, tirar alguma reflexão que a movimente para que ela possa realmente passar por um processo de estar no futuro sem esse medo ou essa ideia de que vai ter que começar de novo, né? Uhum. Mas que ela possa se colocar no futuro com a certeza de que o que ela sabe só vai ser transformado, o que ela faz só vai ser transformado para melhor, né? Dando mais tempo para que ela possa desfrutar da presença das pessoas. Que é nisso que eu acredito e você também, né? Bem, muito. E inclusive é o gancho para nossa live da semana que vem, né? Quando a Perfeito. gente vai voltar aqui para falar com vocês sobre futurismo, sobre fundamentos do futurismo aplicado. Eu vou trazer para vocês, junto com a Flá, tipos de futuros, tipo de mentalidades, tecnologia e criatividade, economia criativa, e realmente entender o que que importa, né? Que a gente não pode deixar se tomar conta por essa ansiedade ou por esse Uhum, medo, mas tem que surfar esta onda. A gente está literalmente vivendo uma transição de eras, uma transição de muitas coisas. E é normal as coisas parecerem um pouco bagunçadas, mas a gente já viveu isso uhum. outras vezes, nossos avós Exatamente. também. A gente vai passar, a gente vai sobreviver. Assim foi, assim será. E no meio do caminho a gente vai dividindo esses momentos aqui de diálogo, né? Que sempre enriquecem, né? Essa troca é sempre muito importante. Eu te Muito, agradeço muito por embarcar nessa comigo. muito. É, tenho certeza que esse é um movimento que está só começando e um projeto que, como muitos outros que a gente já compartilhou, sempre foram muito bem sucedidos, né? Acho que principalmente pelo quanto a gente aprende um com o outro e com as pessoas que acabam chegando até nós e, enfim, dividindo seus conhecimentos com a gente também, né? Isso é muito importante. Muito, muito. Obrigado também por topar, por essa ideia, por esse projeto. E fica aqui o nosso convite para todos vocês. Vem com a gente e future-se. Futurice. Um beijo, uma boa noite. Um beijo, até semana que vem, gente. Até. Tchau, Valeu. tchau.